A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 228 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 33 de Jeremias até o capítulo de número 36. Amém? Eu peço aí para que você possa se organizar no seu dia, na sua rotina. Faça essa leitura, medite nela, faça anotações, grife palavras que você considerar importante. Eu creio que Deus irá falar profundamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 33 e no verso de número 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: chame por mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém? Bom, nós vimos ontem que Jeremias agora está preso, no pátio da guarda por causa das suas palavras e das suas profecias. Nós vimos que a resistência do povo, e principalmente do rei, vem aumentando a cada dia. Não é de se esperar que fosse diferente. Imagina que Deus levantasse eu ou você para profetizar ao governo de hoje que Deus entregaria a nossa nação na mão de outro país, Nenhum governo iria aceitar essas profecias, ainda mais um governo que não temesse a Deus. Então Jeremias estava sempre dizendo que a Babilônia iria dominar o reino de Judá e que Jerusalém seria sitiada pela Babilônia. E isso era inaceitável para o rei de Judá. Então Jeremias encarcerado, a primeira vez Deus fala com ele e ele fala com Deus é a respeito do campo que ele deveria comprar, Dessa segunda vez agora, Deus vai olhar para Jeremias, que muito provavelmente pode estar desanimado, Nós vemos que Jeremias é um homem quebrantado, ele não tem dificuldades em chorar, em se derramar em lágrimas, e Deus agora vai motivar Jeremias, que estava encarcerado no pátio da guarda. E Deus vai falar para ele: Jeremias, chame por mim. Em algumas traduções, clama a mim, E Deus diz mais: se você me clamar, eu vou te responder e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não conhece. Vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que Deus quer falar conosco hoje é a respeito da nossa situação. A nossa situação não pode ditar o quanto e como nós vamos orar. Independente se estamos bem, se estamos mal, se estamos em grandes ruínas, em grandes enfermidades, Deus espera que o seu povo clame. Por quê? Porque Deus não pode responder a alguém que não fala com ele. Então Deus esperava que Jeremias chamasse por Deus ou clamasse pelo Senhor. Clamar e chamar é a mesma coisa. Como que alguém vai abrir a porta para você se você não bater nela, Como que alguém vai saber aonde está a sua dor, um médico, por exemplo, se você não relatar para ele os sintomas da sua enfermidade, Então, da mesma forma, como Deus vai responder um cristão que não ora, alguém que não clama? Então Deus está dizendo para ele: Jeremias, eu quero te responder, mas você precisa clamar a mim. Talvez Deus queira nos responder hoje, mas nós precisamos clamar ao Senhor. Então, primeiro, nós clamamos. Segundo, Deus responde. Terceiro, a resposta de Deus vem com anúncios de coisas que nós não sabemos. Porque olha o que ele diz: clame por mim, eu te responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então observa que Deus estava desejoso, olha que coisa linda, Deus estava desejoso para revelar para Jeremias coisas que ele não conhecia. E não eram coisas poucas, eram coisas grandes, coisas misteriosas. Deus deseja revelar para nós também coisas que nós não conhecemos ainda, a respeito da sua palavra, a respeito das nossas vidas.
Quem sabe Deus deseja te mostrar quais são os planos dele para você amanhã, quais são os propósitos dele para a sua vida. Mas para isso, você precisa clamar ao Senhor, né? E aqui nós vamos ver algumas coisas que Deus anunciou para Jeremias depois que ele orou. O que Deus não vai revelar para você quando você se pôr a orar? Lá no verso 6 ele diz: Eis que lhe trarei saúde, cura e o sararei, certo? Lhes revelarei abundância de paz e segurança. Os purificarei e perdoarei. Deus fez 7 promessas para Jeremias, depois que Jeremias clamou ao Senhor. Deus tem coisas grandiosas para revelar para o seu povo em todas as eras da história. Porém, o homem precisa se posicionar, a clamar e a chamar pela presença de Deus, né? Olha o que diz o verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa. Essa promessa que ele está falando é a mesma que ele já tinha feito no passado, de um renovo, né, que iria nascer de Davi, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus estava desejoso em cumprir a promessa sobre o povo de Judá, mas alguém precisava clamar ao Senhor. Quantas promessas Deus tem feito para você e para a sua casa? Quantas promessas Deus tem feito para a sua igreja, para o seu ministério, né? E o que Deus espera para que elas se cumpram? Que nós clamemos, que nós oremos, que nós invoquemos o nome do Senhor. Olha que coisa linda, né? Que vai dizer aqui o verso de número 20. Assim diz o Senhor: se vocês puderem validar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite ao seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi. Então Deus está dizendo, essa promessa que eu tenho de mandar um Salvador, um restaurador, aquele que vai mudar a história de vocês, ela não pode ser quebrada. Essa aliança é infalível. Eu vou repetir. Deus disse que essa aliança era infalível. Ele diz então que se as pessoas pudessem mudar uma regra normal e básica, que é a noite e o dia, né, de forma que um dos dois não acontecessem, então a promessa do Salvador não iria acontecer. Mas como nós sabemos, os homens não podem alterar nem o dia e nem a noite. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a essa terra como renovo de Davi para mudar a história do homem, para mudar a história da mulher, para libertar os cativos e para salvar os oprimidos, né? Se Deus cumpriu a promessa de enviar o seu Filho, também cumprirá as demais promessas feitas a nós. Amém? No capítulo 34, então, Deus vai falar com o rei Zedequias através de Jeremias, no tempo em que Nabucodonosor, né, já estava no auge do seu poder, que ele já estava dominando todas as nações, né? E Deus vai falar com o rei Zedequias a respeito de uma das leis que Moisés tinha dado para o povo, que ao fim de 7 anos, cada família, cada casa que tivesse um escravo sobre a sua custódia, essa família deveria soltar esse escravo, deveria dar a ele liberdade, né? E o que estava acontecendo é que lá no princípio essa lei funcionava. Então chegava o ano o 7º ano, né, o ano sabático, esse escravo era livre para ter a sua vida. Porém, nesse tempo, essa lei não estava sendo cumprida. O povo não estava tendo misericórdia dos servos e dos escravos. E Deus agora estava recobrando, né, essa lei de ser aplicada sobre o povo. E algumas pessoas até acreditam, né, que é justamente pelo fato de os reis de Judá e de Israel deixarem de guardar tanto o sábado como o ano sabático e o ano do jubileu, é que Deus levou eles para o cativeiro e deu a proporção exata dos 7 anos e dos 70 anos do jubileu, né, de cativeiro, que corresponde então aos 70 anos desse cativeiro, o que faz sentido. Mas acreditamos nós que não é somente por isso, e sim por causa dos muitos pecados que Israel vinha cometendo, né? Então Deus recobra isso deles.
Deus depois, então, vai dar um exemplo dos recabitas, né? E nós vamos ver que essa tribo, né, que era uma tribo de nômades, porque o seu pai, né, Jonadab, ele disse para eles nunca colocar vinho na boca, né, ou álcool, eles nunca deveriam construir casas, eles nunca deveriam habitar em cidades. Então eles moravam em tendas, né? E é interessante que os filhos, né, de Recabe obedeceram, né, a Recabe e Jonadab. Então eles habitaram sempre em tendas, não beberam vinho, nem ele, nem suas mulheres, nem seus filhos. Então Jeremias convida eles para beber vinho e eles se recusam. E Jeremias queria que isso mesmo acontecesse. Então Jeremias se volta para o povo de Judá e de Jerusalém e diz: olha, os recabitas obedeceram a palavra de Jonadab. Eles obedeceram, né, a palavra que foi lançada sobre eles. Mas vocês, filhos de Jerusalém, filhos de Judá, não obedecem à palavra do Senhor. Então, irmãos, Deus usa exemplos, Ele usa pessoas, até mesmo muitas vezes ao nosso redor, para mostrar para nós o quanto nós precisamos mudar. Então, Judá tinha um sério problema de obediência à palavra do Senhor. Que não seja assim comigo e que não seja assim com você. Amém? Bom, o que é interessante é que Deus faz uma promessa para Jonadab, filho de Recabe, que sobre a sua família não faltaria homem para servir o Senhor, diferente de Judá, né, que iria ser levado cativo. Então vale a pena nós obedecermos a palavra de Deus, que sempre vai nos trazer grandes resultados. E o capítulo 36, nós vamos ver que Jeremias vai escrever num rolo, né, ainda preso, né, no pátio da guarda. Ele vai escrever num rolo todas as mesmas profecias que ele já havia lançado sobre o cativeiro babilônico. E esse rolo vai ser levado diante do rei, né? E o rei vai ler esse rolo, ele vai rasgar esse rolo e vai mandar queimar, né? Então Jeremias manda Baruque escrever então um novo rolo, que era o auxiliar de Jeremias. E ele diz novamente que Deus iria fazer isso com Judá. Observa que eles não obedeciam à palavra de Deus, eles não temiam os profetas de Deus, eles não se sujeitavam a Deus e não tremeram diante do juízo de Deus. Lembrando que o cativeiro estava diante dos olhos deles, né? Algumas pessoas já estavam vivenciando aquilo e mesmo assim eles não creram. Irmãos, nós temos falado tanto sobre a vinda de Jesus e ela tem sido tão clara diante de nós, e mesmo assim tem pessoas que são, né, como o rei Joaquim, como o rei Zedequias, pessoas que estão vendo a palavra de Deus se cumprir, mas não creem. Que não seja assim o meu coração e que não seja assim o seu coração. Que o nosso coração seja crente, que o nosso coração seja temeroso e que o nosso coração confie na palavra do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, clamamos ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua graça. O Senhor disse para nós, nesse devocional de hoje, que nós devemos clamar ao Senhor, que nós devemos orar ao Senhor, e o Senhor vai nos responder. O Senhor não responde pessoas que não oram e que não falam contigo, mas todo aquele que ora, que fala contigo com fervor, com confiança, tem resposta de Deus. E nós queremos a tua resposta, Senhor. Queremos ouvir o Senhor anunciar para nós coisas grandes e coisas que nós não conhecemos ainda. As suas promessas, os seus propósitos para as nossas vidas, propósitos esses que nós cremos que não falharão. Cumpra em nós, Senhor, a sua promessa e nos abençoa nessa manhã. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aí
para que você possa nos acompanhar, né, até o final do ano aí nessa leitura anual. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.